Oi, pessoal, vamos dar aqui continuidade às nossas aulas, né? E vamos revisar aqui um pouquinho a segunda lei de Newton. Vamos relembrar aqui a segunda lei de Newton. Então, gente, a segunda lei de Newton, ela é também conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. E ela diz o seguinte: ela afirma que uma força resultante que está atuando sobre o corpo é igual ao produto de sua massa pela sua aceleração. E ela é representada por essa fórmula aqui, pessoal. Ó, F é igual a M vezes A, onde o nosso Fzinho aqui, ele representa a força, M representa a massa e a aceleração. Lembrando, pessoal, que a força é sempre calculada em Newton, a massa é sempre em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. O que a gente precisa saber? Dentro da força, já sabemos que força é uma grandeza vetorial, que possui intensidade ou módulo, direção e sentido, né? E que força ela é calculada em Newton, não esqueçam disso. Mas aí nós temos a força-peso e temos a força normal. O que é que a gente precisa saber da força-peso? Gente, a força-peso é muito fácil. Ela é uma força que ela é sempre vertical, voltada para baixo, ou seja, para a gravidade da Terra. Isso independentemente de como o nosso corpo estiver apoiado numa superfície. Ou seja, essa superfície, pessoal, pode ser horizontal, pode ser inclinada, pode ser na vertical, mas toda ela, a força-peso vai estar sempre voltada para baixo. Vai ser uma força vertical sempre voltada para baixo, sempre voltada para a gravidade da Terra, para o centro da Terra. Veja que o corpo aqui, ó, nesse exemplo, vejam aqui, ó. Cadê a setinha? Veja que o meu corpo aqui, ó, apoiado sobre uma superfície horizontal, a força-peso vertical para baixo. Aqui, o meu corpo já está apoiado em uma superfície inclinada, mas a força-peso ainda assim voltada para onde, gente? Para baixo. Nesse exemplo aqui, nós temos que o nosso corpo está apoiado em uma superfície vertical. A força-peso continua vertical e sempre voltada para baixo. Então, é isso que vocês têm que se lembrar. Força-peso está sempre voltada para baixo em relação à Terra, a força da gravidade. Não importa como seja a superfície que o corpo estiver apoiado. E a força normal? Qual é a diferença da força normal para a força-peso? Observem aqui nesse exemplo da gente. Nós temos aqui, ó, uma superfície plana na posição horizontal e nós temos aqui o corpo. Veja, a força normal, ela é sempre perpendicular, né, à superfície. Perpendicular, gente, forma um ângulo de 90 graus, vocês estão vendo? Aqui eu tenho o corpo, que está apoiado em uma superfície vertical, e veja que a força normal continua o que, gente? Perpendicular, né, à superfície de apoio. E já aqui, nesse outro exemplo, nós temos que o nosso corpo está apoiado em uma superfície inclinada. E mesmo assim, a força normal permanece perpendicular aqui, gente, a superfície de apoio. Então, a força normal, ela existe sempre que há um contato do corpo com a superfície de apoio. Veja que aqui o corpo está em contato, né? O nosso corpo está em contato com a superfície de apoio. Aqui meu corpo está em contato com a superfície de apoio. Aqui também, né? Independentemente dessa superfície ser horizontal ou não, como é o caso desses dois aqui, ó, que não estão horizontal, a força normal sempre vai ser perpendicular à superfície de apoio. Vocês compreenderam? Então, ó, força-peso, ela é sempre vertical, voltada para onde? Para a gravidade da Terra.
força normal, ela é uma força perpendicular à superfície de apoio, mesmo que essa superfície não seja horizontal. Vocês sabiam que a força pode ser medida? Isso, a força pode ser medida sim. Esse camarada que vocês estão vendo aqui, ó, é o responsável, né? É o mais tradicional aparelhozinho que se usa para medir a intensidade de uma força. Ele é chamado de dinamômetro. E a força, gente, ela pode ser medida em quilogramas, força, que é dada pela sigla kgf, ou em newton, como a gente já falou. E se tratando do sistema internacional das unidades, a gente vai usar como a medida de força o newton, representado pela letra maiúscula N, que é em homenagem ao nosso grande físico Isaac Newton. E lembrando, pessoal, que o aparelho para medir a intensidade de uma força é o dinamômetro. Mas o que significa dinamômetro? Então, nós temos aqui a definição. Dínamo significa força e metro significa medida. Então, dinamômetro, medida de força. Nós estamos medindo aqui a intensidade de uma força aplicada em uma mola. A mola, como vocês estão vendo, está no seu estado inicial, normal. Quando a gente aplica uma força, vamos dizer que essa força que eu apliquei aqui foi de 2 newton. Veja que a minha mola, ela aumentou de tamanho. Quando eu apliquei aqui, ó, duas forças de 2 newton cada uma, a minha mola aumentou ainda mais de tamanho, né? Ela sofreu uma deformidade aí. Veja que a mola que está aqui no seu estado inicial normal, aqui quando eu apliquei uma força Newton, ela já aumentou de tamanho. E quando eu apliquei aqui 2 forças Newton, ela aumentou ainda mais de tamanho. Essa mola, ela sofreu o que a gente chama de deformação. Como entender? Vamos entender aí a deformação elástica. Então, pessoal, nós temos que... Para a gente entender a deformação elástica, você precisa entender que existe corpos elásticos e não elásticos. Quando é que eu sei que um corpo é elástico? É aquele corpo que quando eu aplicar uma força sobre ele, ele depois vai voltar ao seu estado inicial, como ele estava. Né? É o caso de um pedaço de borracha, um pedaço de elástico, uma liga. Né? Uma liga é um exemplo de um elástico, de uma borracha, quer dizer, né? É uma mola. Então, se eu pegar um pedaço de borracha, se eu pegar uma mola e eu esticar ela, aplicar sobre ela uma força, ela vai esticar, ela vai mudar de tamanho, ela vai sofrer uma deformação. Porém, quando eu soltar, ela vai voltar ao seu estado inicial. Isso é o que a gente chama de força elástica. E a força não elástica seria aquele objeto, aquele corpo que você aplica sobre ele uma força e depois dessa força aplicada ele não consegue retornar ao seu estado inicial. Por exemplo, gente, uma lata. Vocês pegam uma lata e vocês apertam essa lata, vocês batem nela, ela vai sofrer uma deformação, ela vai ficar toda amassada. Porém, quando você parar de aplicar essa força, amassando a sua lata, ela não vai voltar ao normal. Né? Então, aí está o exemplo de corpos elásticos e corpos não elásticos. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam é que mesmo o corpo ele sendo elástico, existe para ele aí o limite de uma elasticidade, né? Que quando você ultrapassa esse limite, ela vai sofrer uma deformação que vai ser permanente. E esse corpo ele não vai mais retornar à sua forma antiga. É no caso da mola mesmo, por exemplo. Se você esticar essa mola e passar do limite que ela suporta ser esticada, quando você ultrapassar esse limite, essa mola vai ficar do jeitinho que você puxou. Ela não vai mais voltar ao normal. Por quê? Porque você ultrapassou o limite da elasticidade dela. Para trabalhar a deformação elástica, nós vamos usar a expressão matemática que foi criada pela lei de Hooke. Roberto Hooke foi um cientista inglês e ele enunciou essa lei que vocês estão vendo aí. F igual a K vezes X.
certo? Onde o nosso K significa força deformadora. O X representa a deformação sofrida pela mola e o K, ele é chamado de constante elástica da mola. Então, essa é a expressão de Hooke dada por F igual a K vezes X. E agora, gente, vamos ver os exemplos. Como é que a gente aplica essa lei de Hooke nos problemas em que envolve a deformação elástica? Acompanhe comigo esse primeiro exemplo aqui, que diz o seguinte: uma mola, ela apresenta uma das extremidades fixadas a um suporte. Ao aplicar uma força na outra extremidade, essa mola sofre uma deformação de 5 metros. Determine a intensidade da força aplicada, sabendo que a constante elástica da mola é de 110 newtons por metro. Pessoal, a palavra extremidade eu acredito que vocês saibam o que é. A extremidade, gente, é sempre o início e o fim. Se for uma reta, é o início e o final da retinha. Se for uma mola, como é o caso do nosso problema, é o início dessa molinha com o seu final. Está dizendo que a nossa mola, ela está presa em cima, ela está fixada a um suporte. E que embaixo, no final da nossa molinha, nós vamos aplicar uma força nessa extremidade e essa mola vai sofrer uma deformação. Que deformação é? De 5 metros. Vocês lembram que deformação é representado por quem, gente? A deformação é representada por X. Essa deformação é de 5 metros. Bora lá. Determine a intensidade da força aplicada. Pessoal, o que é que eu estou fazendo agora? Eu estou organizando os dados que eu tenho no problema. Porque quando eu coleto os dados e organizo, aí eu sei o que é que eu tenho e sei o que é que o problema quer de mim. Determina a intensidade da força aplicada. Olha, eu quero determinar o que, gente? A intensidade da força. Então, eu quero F. Se eu quero a força, é porque eu não tenho. Então, vai ficar a minha interrogação. Sabendo que a constante elástica da mola é de 110 newton por metros. Gente, a constante elástica é representada por K. Então, temos aqui os dados. Eu tenho a deformação sofrida de 5 metros, a força é o que eu quero encontrar, e a constante elástica é de 110 newtons por metro. Depois de feito isso, eu venho aqui com a fórmula, né? A fórmula da deformação elástica, que é dada por F igual a K vezes X. Eu tenho F, gente? Tenho não. O F está em interrogação, então eu vou repetir o F. K é a constante, eu tenho ela? Tenho, 110. X é a deformação, tenho, que é 5. Então, eu vou substituir esses valores aqui nessa fórmula e vai ficar assim. A minha força é igual a 110 vezes 5, que vai ser igual a 550 newton. Então, veja, gente, depois que a gente aplicou uma força de 550 newton na molinha da gente, ela sofreu uma deformidade de 5 metros, ou seja, essa mola, ela cresceu 5 metros, né? A cada metro, eu tive que aplicar 110 newtons de força para cada metro, né? Que deu um total aí de 5 metros ao final e a força total aplicada para causar essa deformação foi de 550 newtons. Vamos para o segundo exemplo da gente. O segundo exemplo diz assim, gente, acompanhe aqui comigo. Determine a variação de uma mola que possui uma força atuante de 30 newton e sua constante elástica é de 300 newtons por metro. Lembre, primeiro passo, organizar os dados do problema. Então, ó, o que é que eu tenho? O que é que ele quer? Ele quer determine a variação de uma mola. Então, se ele quer a variação da mola, ele quer a deformação dessa mola. Então, essa deformação eu vou representar por X, onde X é o que eu quero encontrar agora nesse problema, vai ficar com a interrogação. Que possui uma força atuante de 30 newtons. Gente, força atuante. Então, se é força, quem representa a força? F. E é de quanto essa força? 30 newtons. Então, eu vou ter aqui que F igual a 30 newtons. Beleza. E sua constante elástica é de 300 newtons
por metro. Então, ó, constante elástica é representado por K e vale exatamente 300 newton. Então, coletei os dados, organizei minhas informações e agora eu venho com a minha fórmula. A fórmula de deformação elástica é F igual a K vezes X. Gente, no lugar desse F, vamos colocar os 30 newton, porque nós temos ele. No lugar do K, vamos colocar os 300 newton, porque nós temos esse valor. E para X, nós não vamos colocar nada, porque é o que a gente está procurando. Então, substituindo o que eu tenho aqui na minha fórmula, vai ficar assim, que 30 no lugar do F é igual a 300 no lugar de K vezes X. Isolando o nosso X, eu vou ter que X é igual a 300 dividido por 30 dividido por 300. Lembre, quem está multiplicando aqui, passa para o segundo membro dividindo. E tenho que X é igual a 0,1 metro. Então, gente, com a força que eu apliquei de 30 newton, eu obtive uma deformação na minha mola, né, de 0,1 metros. Essa foi a deformação sofrida.